inclusive. Tava os dois casais conversando ali, tava a Janja, um jantar muito animado e a gente se divertiu bastante e tal. Chegou no fim do jantar, lá para as 10 e tanta, e ele falou: quando é que você volta para Brasília? Ele falou: eu tenho um compromisso segunda, vou dar uma aula, mas terça de manhã eu tô aí. Ele falou: eu vou chamar você e o Alckmin para conversar sobre São Paulo pra gente se entender sobre isso. Então, não rolou o que está sendo divulgado, não rolou. Vai rolar. E quando rolar, eu vou ser o primeiro a dizer qual foi a... E aí, se tu for mesmo candidato ao governo de São Paulo, você vai ter que voltar aqui mesmo, né? Haddad, ó, a gente tem aqui umas perguntas que os caras mandaram pra gente. Cara, e assim, você já imagina, né? Se manda pergunta pra tu, ela é espinhosa. Claro. Então toma aqui, Mas são os melhores, né? Eu acho. Gordo mandou uma mensagem pelo Pix. Pede pro Haddad explicar o que foi feito, ela com o remessa, conforme que deu uma quebra gigantesca nos Correios. Encomendas internacionais caíram de 129 para 11 MERI. Eu vou ter que falar, assim, tu entendeu? Porque senão eu vou ler. Entendi. Tá bom. Entendi. Não, veja só. Isso aí tem a ver com o que você perguntou lá da Shine, da Shopee. Quando os governadores passam a cobrar ICMS e os partidos aprovam uma espécie de PIS/COFINS sobre o federal, os Correios perdem o monopólio que tinham, porque tinha um truque nesse negócio. Difícil de... Acho que eu consigo explicar. Tem uma coisa chamada de minimis, que era o seguinte: se eu estou no exterior e quero mandar um presente pro meu amigo Igor, ou seja, não é uma relação comercial, é uma relação person to person não comercial, ela necessariamente passa pelos Correios. Entendi, não sabia que tinha essa regra. Ela passa pelos Correios. E ela é isenta de tudo, de qualquer coisa. Porque é como se eu estivesse te mandando um presente, até um determinado valor. Ela é livre. O que fizeram essas empresas chinesas? Começaram... O Will Shi Yang começou a mandar 1,5 milhão de presentes para brasileiros. Para o Fernando Haddad, para o Igor, para a Ana Flávia e assim por diante. Eles driblaram a legislação para simular uma remessa de um presente de um amigo para o outro amigo. Só que tinha amigo lá que tinha 1 milhão de amigos. Aí a gente percebeu que tinha uma coisa errada. Então, não era aquilo... Eu tô rindo porque eu já me beneficiei dessa. Eu comprei um troço no eBay que o chinês mandou pra mim como presente. Então, aí o que aconteceu? O mundo inteiro começou a reagir a essa fraude, entendeu? Então, quando se tomou a decisão de falar, não, vamos equilibrar o jogo do varejo brasileiro com o varejo, entre aspas, estrangeiro, virtual, todo mundo igual, né? Os Correios sentiram. Mas entendeu? Mas a crise que os Correios estão passando, ela passou por um aporte, por um empréstimo com garantia do Tesouro e um plano de reestruturação. Porque o Correio não pode depender de contrabando para viver. Perfeito. Entendeu? O Correio? Ele tem que encontrar um nicho dele, entendeu? E isso está sendo feito. Adequando a estrutura de custos dele. Agora, o Correio, só para terminar... Ele tem uma grande questão que nós precisamos enfrentar. Ele é o responsável pela universalização do serviço postal. Então, se você daqui quiser mandar uma carta para o interior do Amazonas, pelo preço do selo, o Correio vai ter que entregar. E o preço do selo não paga. Então, tem um problema dos custos de universalização que a gente vai ter que enfrentar. Para que essa reestruturação equilibre as contas, né? E o Correio, nisso, ele tem prejuízo, ele tem que compensar com o lucro do que não dá prejuízo, né? E essa reestruturação que está sendo feita. Agora, você não pode pensar numa empresa pública depender de contrabando. Perfeito. E também, o que você acha do que eu vou dizer agora? Os Correios... eu não espero eu espero que os Correios existam. Eu não espero que eles sejam uma empresa lucrativa. Porque no fim das contas, o cara lá do Capão Redondo, ele quer mandar uma carta para alguém da família dele lá, não sei aonde, que ele quer pagar o preço que ele tá pagando ali no selo, né? Ou sei lá. O problema é que dá muito prejuízo.
não é? O problema é que o buraco a universalização, enorme. né? O problema é que se desse um pouco de prejuízo, a gente... tá legal. Mas é que dá o jeito que a coisa tá... Mas tende a dar cada vez menos também. Porque as pessoas estão descobrindo outras formas de se comunicar que não dependem de remessa de uma carta. Perfeito. Então, a remessa de carta vai cair, porque as pessoas vão ter o Zap, vão ter o Messenger, vão ter alguma coisa para se comunicar. Está tudo sendo digitalizado no mundo inteiro. Se você quiser mandar um presente, 95% das vezes é correio também. É correio também. Então, o plano de reestruturação dos Correios foi apresentado e a previsão é de equilíbrio das contas dos Correios, com esse baque, dentre outros, no primeiro semestre de 2027. Tá bom. Tá chegando. Uhum. É que isso é uma outra coisa, que quando... E quando se fala em privatização, é bom lembrar que nos países liberais, o serviço postal, regra geral, é estatal. Em virtude dessa especificidade de que tem que entregar. Tem que ter. Exatamente. Tem que ter. Agora, com parceria, viu? A maioria tem parceria com banco, com seguradora, com... E poucos também... Tem parceria. E são poucos que tem o tamanho do Brasil, né? De tu mandar um troço do Oiapoque pro Chuí... Também. Não é, tipo... Até vou perguntar Dinamarca como é na Rússia, não passa por porque isso. na Rússia é o dobro do Brasil, né? Mas é coisa... Mas é um ou outro, né? Não é todo mundo. A maioria é bem menor, inclusive. Bem menor. Tem uns caras te chamando de taxade aqui. Tu já tá acostumado com isso? Não, mas depois das explicações que eu dei... É engraçado que esses caras, eles não vão... O cara me chama de taxade, né? Por causa das blusinhas. Isso. E ele vai ignorar o que eu acabei de explicar. Ele podia mandar um Pix pra cá, dizendo, é mentira que o Tarcísio está cobrando ICMS sobre a Shopee. Mas ele não vai fazer isso. Ele vai preferir continuar mentindo pra si mesmo, pra angariar apoio. Faz do jeito que você quiser. O que eu vou fazer? Mas tem uma Se vira com a sua consciência. Tem uma aqui do eu Vinícius. Me viro com a minha. Tem uma aqui do Vinícius que tá colocando a culpa do taxade e não nega a existência, mas ele põe em outro lugar. Olha aqui, ó. Vinícius mandou uma mensagem pelo Pix. O senhor está muito estigmatizado como alguém que extrapola na imposição de impostos e ganhou a alcunha de taxade. A atuação do PT, de fato, é elevar gastos e se valer do aumento de arrecadação para isso? Ele está colocando a culpa do taxade no PT, na estratégia do PT. Não, os gastos como proporção do PIB estão caindo. Nós estamos com gastos como proporção do PIB abaixo de 19%, depois de muito tempo. Lembrando que tem duas despesas que foram contratadas no governo anterior, escalonadas até 2026, que está terminando agora. O aumento do Fundeb, que é um fundo da educação, e do BPC, foram contratados em 2021, mas não foram pagos em 2022. Entendi. Foram escalonados até 2026. Então é fácil falar isso, sem entender de orçamento. E eu estou aqui para explicar, não estou aqui. E eu estou aqui também para ser contestado. Eu adoraria que alguém aparecesse aqui com um argumento, dizendo, não é verdade que o Fundeb contratou despesa até 2026. Aí o cara, que de repente sabe mais do que eu, faz uma leitura da Constituição diferente da minha. Não vai aparecer esse cara. Porque não tem. O que está na Constituição, o que eu vou fazer? Eu tinha que pagar essa conta do BPC e do Fundeb, que não foi o governo Lula que contratou, que foi o governo anterior. Mas o projeto é meritório e o Congresso não ia rever também. Esses gastos estavam na conta, arruma dinheiro para pagar. Agora, o que nós estamos fazendo, quando falam, tem um lado desse apelido que confere, que é, o seguinte, tem uma determinação constitucional que manda cortar o chamado gasto tributário. O que é isso? São subvenções, subsídios que são dados a empresas que não se justificam mais. É um comando constitucional. De quanto tempo essas benesses são revistas? Não, agora tem prazo, mas a emenda agora tem. Mas a emenda constitucional, né, ela determinava que os gastos tributários, que são essas benesses para empresário, caísse para 2% do PIB. O Guedes, se você for na internet,
O Guedes chegou a elaborar uma série de medidas para conseguir cumprir essa meta. E não rolou. Agora, o cara tentou e não conseguiu. Chega um cara que tentou e conseguiu e é apelidado... Porra, cara, vocês não conseguiram, o que eu vou fazer? Agora, eu cortei mesmo. Eu pergunto para quem está nos assistindo. As bets ficaram 4 anos ganhando dinheiro no Brasil, remetendo para o exterior, crianças apostando em bet, sem nenhum controle. Menino de 12, de 11, 10 anos. Plataformas dando golpe na população. Golpe na população, sem nenhum controle, durante os 4 anos do governo Bolsonaro. Ninguém fez nada. Aí você vai lá e fala, tem bet, tá financiando time de futebol, tá financiando publicidade, Porra, tem que pagar os impostos porque eu tenho conta para pagar aqui. Tem farmácia popular, tem Minha Casa Minha Vida, tem educação, tem saúde. Não dá, o que não dá é pra... eu não gosto de imposto, hein? Não gosto de imposto, mas aí... Mas a bet fica isenta? Então mas aí a bet fica isenta. Então assim, todo mundo... Aí você pega um bilionário não pagar imposto sobre dividendo. Por quê? Aí você pega um fundo offshore num paraíso fiscal. Se tá aqui no Brasil, paga imposto. Se tá num offshore, num paraíso fiscal, que é muito mais dinheiro, não paga. Isso é uma legislação arcaica que foi feita por quem tem muito dinheiro. Aí eu chego e falo, eu vou enfrentar esses caras. Enfrento e ganho. Porque uma coisa é enfrentar, outra coisa é ganhar. Tem gente que não faz nenhuma coisa nem outra. Verdade. Mas para ganhar você precisa enfrentar. Enfrento e ganho. Aí o cara vem aqui me apurriar, entendeu? Na boa, eu acho na boa. Eu não tenho problema com isso. Se eu contar o número de editoriais, o número de artigos, puta, nem paciência. Graças a Deus que todo mundo tem liberdade de falar o que quiser. Mas quando eu tenho a oportunidade de falar o que eu quero... Toma. Educadamente, eu tô dizendo, cara, o governo Bolsonaro tentou tudo isso aí. Tentou acabar com o PERSE, não conseguiu. Tentou acabar com a desoneração da folha, não conseguiu. Tentou acabar com offshore, não conseguiu. Com fundo fechado, não conseguiu. Tentou. Tá na internet, vai lá, não acredita em mim. Checa se tentou ou não. Trazer o gasto tributário para 2% do PIB, não conseguiu. Pô, eu consegui. Então toma, né? Então pronto, o que eu vou fazer? Agora, aí você bota 20 milhões de pessoas para parar de pagar imposto de renda e o cara tá confundindo as estações. Entendi. Eu falei, taxação BBB eu vou fazer mesmo. Banco, bet, bilionário, eu vou taxar mesmo, porque os caras não pagam imposto. Pô, você vai lá, ganha um salário um pouquinho melhor, paga 27,5% de imposto de renda. Um pouquinho melhor, já paga 27,5%, né, de imposto de renda. Mas o cara do JCP, do Juros sobre Capital Próprio, pagava 15%. Olha o que eu suei para passar para 17,5%. Notícia urgente. Você ainda não deixou um like, comentou e se inscreveu. Isso é uma vergonha.